a história de uma mãe que decidiu vencer de joelhos. Assista comigo esse testemunho tremendo, irmãos. Um dia minha filha mais nova, ela namorava uma menina. E essa menina termina com ela por telefone. Eu falo pra ela assim: Má, vamos pra igreja domingo? Vamos, mãe. Vai ser bom pra mim. Vai ser ótimo pra mim. Quando foi na sexta-feira, pegaram minha filha. O vizinho, que morava 5 casas pra baixo, pegou minha filha com mais 2 homens. Estuprou minha filha. Meu Deus. Abandonou no matagal pra ela morrer. Ai, meu Deus do céu. Misericórdia. Como que uma mãe age assim? Eu já conhecia um monte de gente da segurança pública. Eu falei, gente, eu preciso fazer meus contatos. Eu já era frequentadora da igreja, já entendia o que era o Espírito Santo, já entendia tudo isso. Mas quando o diabo ele não consegue te tocar mais, ele vai tentar tocar nos seus. Sim, sim. A gente precisa aprender, Rafael, a revestir os nossos também. Independente do pecado deles, independente de quem eles são, se eles caminham, se eles estão sentados. A gente precisa entender que a gente precisa revestir os nossos. Porque a autoridade está em nós. A responsabilidade está em nós. E a minha filha mais velha chega em casa num domingo de manhã. E ela sempre chega, nós, graças a Deus, em casa, nos amamos muito. E ela chega e ela não entra direto no quarto. E eu já levanto perguntando o que aconteceu, o que aconteceu. E ela falou assim, mãe, a Maria Eduarda. Aí eu falei, pelo amor de Deus, o que aconteceu com a minha filha? Ela falou, mãe, pegaram ela. E ela tá lá no hospital agora, passando por um monte de exames, sendo costurada. Machucaram muito a minha filha. Meu Deus. E quando a minha filha, quando eu entendo isso, eu começo a tirar o meu pijama. E meu marido fala, onde você vai? Eu falei, eu tô indo lá e eu vou matar ele agora. Satanás, ele quer te roubar mesmo, pra destruir sua vida. E era isso que Satanás ia fazer. Ele falou, não consegui tocar nela, mas eu toquei no dela e agora ela vai pecar também. Ela vai abrir uma legalidade gigante e aí depois eu posso matar ela. Satanás, ele trabalha com lei, né? Sim. É dentro da lei. E se eu abro uma legalidade pra ele, ele entra com força, irmão Rafael. Ainda mais você que já tava nessa profundidade, né? Sim. E aí, eu falei pro meu esposo assim, eu vou lá e vou matar ele agora. Ele falou, pelo amor de Deus, você perdeu a cabeça. Quando eu desço o degrau da sala pro meu quarto, o Espírito Santo grita comigo, tá errado. Eu falei, então tá, Deus. Se tá tão errado assim, eu ir lá e querer matar ele, porque essa é a minha vontade. Ele falou, mas não é a minha. Liga pro seu pastor. E eu liguei pro meu pastor na época. Meu pastor, uma benção. Olá, Cleide, graça e paz. Eu, graça e paz, eu vou matar ele. Vai matar quem, menina? Por favor. O que tá acontecendo? E aquele pastor, o irmão Rafael, ele me deu uma aula de Velho Testamento e de Novo Testamento. E me fez uma pergunta no final. Onde você quer viver, Cleide? Você quer viver no Velho Testamento ou você quer viver no Novo Testamento? Velho Testamento, minha querida, olho por olho, dente por dente. E se você quiser ficar aí, tá tudo bem. Eu não vou conseguir te ajudar muito. Mas se você escolher o Evangelho de Cristo, vivo, genuíno, que é o amor dele, esse é o Novo Testamento, é o amor de Cristo. Eu posso te ajudar. Eu falei, o amor de Cristo que eu quero, pastor. Eu perdoo. Irmão, eu não sei Forte. qual é o nosso poder aqui nessa terra. Eu sei qual que é o poder de Deus. E o poder de Deus, ele é tão soberano, que naquele momento, eu perdoei o abusador da minha filha. Eu cumpri a lei da terra. Eu fui lá, acionei viatura, prenderam ele, levamos até a delegacia. Ele não ficou preso. Não ficou preso? Não ficou preso por conta de 40 minutos que passou do flagrante. Deus. Isso tudo é pra tirar a gente do nosso prumo, pra tirar a gente da presença. Isso aí era uma lei que antes era menos rígido, né? Não tem muito tempo, meu irmão. Tem 5 anos isso só. E quando eu chego na frente do delegado, o delegado ele fala assim pra mim: o que sua filha sofreu foi um estupro corretivo. Você já ouviu falar isso, irmão? Estupro coletivo? Corretivo. Corretivo? Não.
Como assim, corretivo? Ah, sua filha é homossexual. Ah, não então acredito. um homem... Sério? De verdade, eu tive que ouvir isso. Oh, meu Deus. Você imagina a cabeça da Mas minha nem filha? na lei existe isso? Não existe. Eu saí de lá assim, eu falei, meu Deus. Ah, Jesus, amado. Pois é, eu tive que ouvir algumas coisas que iam me tirar de dentro do perdão que eu precisava liberar para aquele homem. E meu pastor me ligou depois, nós conversamos mais um pouco. E graças a Deus, nós saímos dali, eu levei minha filha para casa, comecei a cuidar dela, mas a cabeça dela... O inimigo tocou nela, né? Ela nunca tinha tido contato com um homem. Ah, meu Deus. E esse homem não foi preso? Não foi preso. Hoje ele se encontra foragido, mas o processo ainda existe. Ah, entendi. Tá. Vocês abriram um processo ali pra... Sim, por conta da prisão dele, enfim, né? Precisou, né? E a minha filha, depois de umas 2 semanas, chega em casa. E ela fala assim... Mãe, hoje eu não tô muito bem. Eu falei, Má, quer falar sobre isso? Ela falou, não, porque você vai me achar maluca. Eu falei, poxa, Má, vocês acham que eu sou uma mãe tão moderna, né? Pode ser que eu nem ache tanta maluquice assim. Pode ser que eu seja maluca também. Ela falou, mãe, tá bom, eu vou te falar o que aconteceu. Por quê? Quando ela acordou no meio do matagal, ela não se lembra como ela chegou em casa. Deus cuidou de tudo pra minha filha ficar viva. Ela falou que ela acordou, piscou o olho, ela já estava dentro de casa. Ela não entende até hoje. E eu fui buscar gravações. Eu busquei tudo. Não tem mesmo, não tem ela passando. A minha filha ficou muito suja, ficou muito machucada. Então não teria como ela passar sem que as pessoas percebessem. E ela falou assim, mãe, quando eu acho que eu acordei, eu vi uma fumaça branca. Essa fumaça branca parecia que era eu. Que eu olhava pro lado, eu me via. E que eu olhava para trás, eu me via deitada no matagal. Corpo, alma e espírito. Ela estava morta. Meu Deus. Eu falei, Má, você entende o que Deus fez com você? Ela falou, mãe, eu entendo. Ela chorava. Eu falei, Deus fez assim, ó. Soprou a vida novamente. Soprou a vida em você. Você entende isso? Ela falou, mãe, eu entendo. Eu entendo isso. E aí todo mundo fala, nossa, e aí? Ela ficou bem? Ainda caminha. Mas você quer mais? Tem mais? Tem. Meu Deus. Ela morava com a minha filha mais velha, né? Minha filha mais velha tem as crianças. Elas foram morar juntas, com a minha bênção, né? Falei, vai lá, ajuda a sua irmã. E a minha filha mais velha se sentia muito responsável por ela, né? Porque estava lá, sob a proteção dela, sob a responsabilidade, no mesmo teto. A minha filha mais velha que foi me dar a notícia dela. A minha filha mais velha pira a cabeça nesse meio tempo. Pira a cabeça e se torna uma prostituta. Meu Deus. Satanás não cansou de tentar destruir sua família. Mas eu também não cansei de orar, meu irmão. Meu Deus. Não cansei, não me canso. Nunca vou me cansar de orar. Ela se torna uma prostituta. E como que eu descobri isso? Um dia, Maria Eduarda, que é a mais nova, estava no meu sofá de casa e chega um áudio da mais velha. Ah, eu me deitei mesmo com ele, eu tive que me drogar porque senão eu não conseguiria. Falei, opa, tem alguma coisa esquisita aqui. Falei, Maria Eduarda, põe o áudio pra eu ouvir. Não, mãe, não, esse não pode. Falei, eu não tô pedindo, gatinho. Põe esse áudio que eu quero ouvir. Ela pôs, eu ouvi. Eu falei, eu entendi já. Ela, mãe, por favor, não fala nada pra ela. Eu falei, é lógico que eu vou falar, eu sou mãe dela. Eu chamei a minha filha mais velha. Falei, Mi, eu já sei o que você tá fazendo. E eu conto isso com o aval dela, porque ela não tem vergonha da história dela. Mi, eu já sei o que você tá fazendo. Aí ela começou a chorar. Ela falou, mãe, eu falei, não fala nada. Eu, como mãe, eu não tenho como te sustentar. Isso pra mim é muito difícil, porque eu gostaria de ajudar. Eu não posso fazer muita coisa pra você, mas eu posso ser sua amiga. Você pode contar comigo para o que você quiser, para contar o que você quiser. Eu fico inconformada, irmão Rafael, como que uma mãe tem preconceito com o filho. Eu não me conformo com isso. O preconceito só afasta a maternidade e a paternidade. A gente não pode fazer isso. Isso não é de Deus.
Deus, ele deixou pra gente uma palavra de 1 Timóteo, que a palavra dele era pros pecadores. A gente quer viver uma vã doutrina. A gente esquece que essa doutrina é de amor. E dentro do amor pode existir o pecado, mas o pecador, ele precisa ser amado, meu irmão. Com certeza. Alice, porque do contrário, você estaria entregando sua filha mais ali ainda para Satanás ainda. É isso que ele queria que você fizesse, rejeitasse. Exato. A melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida foi ter feito isso. E é uma direção do Espírito Santo. Eu já era, mas eu me tornei mais amiga da minha filha. A ponto de um dia ela chegar chorando. Eu falei, uma já tinha sido machucada. E ela sobe as escadas da casa dela um dia. Eu tava com meu marido e os meus netos. E ela sobe a escada da casa dela, gritando, mãe, 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 socorro, me ajuda, mãe, socorro, me ajuda. Eu falei, machucaram minha filha também. Ela fala, mãe, hoje eu me deitei com um homem. E a esposa dele tinha câncer. E eu tô sentindo toda a dor daquele homem. Você ora por mim? Ela não aceitava oração, meu irmão. Eu falei, nós oramos por você. Chamei meu esposo. Fizemos um momento de oração com ela. Depois de um tempo, ela aceita Jesus. E ela está no caminho. Eu creio que ela está no caminho. Né? Mas isso tudo, quando nós falamos de herança, irmão Rafael, as heranças espirituais, elas estão aí. Elas reverberam. Né? Em Deuteronômio 23, vai dizer que o bastardo, ele não entra na Assembleia do Senhor, nem a sua 10ª geração. Nós conseguimos mapear, muitas vezes, até a 4ª geração. E negamos a existência da herança. Eu sou fruto de uma herança espiritual maligna. Né? Nós negamos a existência da herança para as nossas vidas. E negamos que são 10 gerações para trás e tá tudo bem, o Senhor abençoa até 1000. Mas a gente precisa entender que a gente precisa desse ponto para fazer as nossas renúncias, né? Para pedir perdão pelos pecados dos nossos antepassados, porque eles pecaram sem consciência. E é uma pena que eles não entendem a palavra do Senhor. É uma pena. Mas nós oramos por eles. E eu não desisto. Mas eis aqui, na sua frente, uma mulher que hoje ela se chama Cleide. Um dia ela se chamou a mulher do diabo. Mas hoje eu tenho um nome. E eu faço valer esse nome todos os dias, meu irmão. Todos os dias. Existem testemunhos, irmãos, que o final é feliz. Existem também testemunhos que o final, infelizmente, são tristes. E existem testemunhos como esse, que ainda está em processo. Ainda está sendo gerado o testemunho. Vemos aqui que a história, ela não acabou, né? A história não acabou. Deus ainda está trabalhando na vida dos filhos dela, das filhas dela. E é um processo, né? E isso que é interessante no testemunho, mostrar o processo. Porque é fácil a gente assistir um vídeo que tem o começo, meio e fim. É fácil a gente ver a conclusão. É que nem quando a gente vai ler a Bíblia. Se nós olharmos assim por cima algumas histórias, só conseguimos ver uma história assim rapidamente, mas não focamos no processo ali do meio, no tudo que acontece ali no meio. Então é muito importante esse testemunho para que nós tenhamos essa visão que ainda está acontecendo o processo. E o processo, irmãos, é devagar. O processo é dolorido, machuca, mas você vê como ela disse que ela não cessa de orar, ela não cessa de buscar. É muito bom você assistir o testemunho completo, né? Você ir lá no canal do Crente Podcast e assista o vídeo completo que você vai entender mais da história, né? De quem é essa mulher, o que ela fazia. Então você vai, quando você assistir, você vai ver o passado dela e você vai compreender mais o que ela está contando aqui. Da onde Deus tirou ela. Então, se Deus conseguiu tirar ela da situação que ela se encontrava, imagina as filhas dela, né? Então, o que nós temos que fazer como cristão? Não apontar erro, não apontar pecado, mas o que nós devemos fazer é abraçar, né?
O que devemos fazer é trazer para perto do lugar de afastar. Demonstrar o amor, irmãos. Temos que demonstrar o amor. Não olhar com olhar de julgamento. Porque normalmente olhamos para o pecado. E quem não peca? Quem não é falho? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Não é isso que Jesus vai dizer? Todos nós somos falhos, todos nós erramos. Mas temos que agir com misericórdia da mesma forma que o Senhor age com a gente. Então, vamos, através desse vídeo, eu quero trazer aqui uma revisão para vocês, para que nós venhamos pregar mais o amor, pregar mais a misericórdia, e o perdão, né? Temos que falar aqui do perdão. Ela perdoou. Tenho certeza que não foi fácil e não está sendo fácil, porque é um processo. O perdão é um processo. Então você imagina perdoar uma pessoa que fez isso com um filho seu, alguém da sua família. E o muito importante é ter um pastor a qual te oriente. Você vê que coisa linda? Ela ligou pro seu pastor e o seu pastor foi ali e deu a direção para ela através da palavra de Deus. Então, testemunho dá pra gente tirar muita coisa aqui, né? Dá pra gente falar aqui muita coisa do que ela relatou pra gente. Comenta lá nos comentários o que você achou desse testemunho, né? Qual é a sua opinião sobre esse testemunho muito interessante. E vamos continuar reagindo por lá, amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.